Eu estou gravando assim essa aula aqui, essa apresentação, na verdade, a aula é vício de professor, mas para justificar o texto que eu estou fazendo, principalmente que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui da cidade veem essas minhas postagens e principalmente o pessoal da igreja, da universidade. Então vamos aprender a pensar como adulto, né? É meio pesado isso aqui, mas não é assim, é só uma frase de recorrência que eu traduzi do inglês direto do artigo. Definindo a condição de ser humano, talvez seria pela sua necessidade premente de entender e colocar ordem e significado em suas experiências. Então, a coisa principal no ser humano, desde criança, é colocar em ordem, botar o seu raciocínio em ordem, tal, botar as caixinhas, os brinquedos no lugar, integrá-las no que se sabe e colocá-las em ordem para evitar o caos. Quando a gente consegue fazer isso, a gente se sente confortável, se sente bem. Se não, a gente se sente muito desconfortável e o nosso hemisfério cerebral esquerdo ele tem a tendência de voltar ou recorrer à tradição, às explicações forjadas em pensamentos superficiais e não razoáveis. Baseado em vários mecanismos psicológicos, tais como projeção, racionalização, o Deus barbudo, o modelo atômico de bolinhas e assim por diante, para se criar significados imaginários, que são tal dos modelos mentais de John Lard. Então isso aqui é uma coisa de educação e ensino que está ligada à religião, porque a religião faz parte da nossa humanidade e faz parte do nosso conhecimento das metáforas. Então a gente olha para o céu, olha as estações do ano, olha o problema da vida e morte e tal, e tentamos compreender isso, né? Tentamos compreender por que a pessoa nasceu, de onde ela veio, a pessoa morre, para onde ela vai. Então, quando os antigos, tal, não eram pessoas burras, eram pessoas cognitivas com QIs muito altos, muitas vezes. E essas pessoas montaram um modelo, e esse modelo é que eu estou explicando nessas apresentações que eu vou colocar no livro. Ou seja, o ser humano pensa, o ser humano sente, o ser humano tem um corpo que tem vitalidade, faz sexo, procria, se alimenta, tem emoções e tal. Então é a terceira parte, o corpo físico. E quando a gente olha para o céu, tal como a gente olha para todas as coisas da vida, a gente tenta colocar ordem, a gente coloca símbolos, principalmente por geometria, né? Principalmente no começo, se desenhava as coisas na areia, né? Não tinha caderno, computador, interface gráfica e assim por diante. Não existiam modelos matemáticos. E muito menos toda essa parte hoje, raio-x, ressonância magnética. Então, gerando significados como um processo de aprendizagem. Não há verdades fixas ou conhecimento totalmente definitivo, apesar de eu também meter numa coisa chamada religião. E como as circunstâncias mudam, a condição humana é melhor entendida como uma tentativa incessante de negociar significados contestáveis. Por isso é tão importante aos adultos aprender a enfatizar a compreensão contextual, a reflexão crítica sobre afirmações e validação do significado através da validação do pensamento. Então isso que é ensinar. Então a educação, como formação do ser humano, ela tem que entender que o homem, metacognitivamente, o homem social, ele não está completo. A justificação para muito do que sabendo acreditamos, os nossos valores, o nosso sentimento, depende do contexto biográfico, histórico e cultural nos quais eles foram gerados. Por isso eu estou fazendo essas explicações. Assim, eu estou usando muitos signos dos zodíacos, porque eles foram criados para dar um certo sentido às mudanças climáticas das estações do ano. E aí eles foram ganhando significados próprios. A principal para nós eu uso como vocabulário ou símbolos para descrever a natureza humana, a sua psique e características. Então o que acontece é um modo muito simples de você fazer jogos de matemática usando geometria, né? Gêmeo, você forma um quadradinho com Virgo, Sagitário e Píceps. Aí então Píceps, por exemplo, faço até brincadeira, né? Píceps é o signo da música, tal, da droga. Aí, mas pô, aí o geminiano, né, quando faz a música, tal, põe na internet, faz a propaganda, tal. Aí Virgo mexe com o dinheiro, começa a vender essa parte e tal. E o Sagitário é que faz o clubinho, o fã-clube e tal, as religiões. Então, veja, antigamente o pessoal usava essas historinhas, contava essas historinhas para memorizar esse conhecimento e passar de geração para geração. E ao mesmo tempo ajudava o Jacozinho, a Suzaninha, tal, a turma a desenvolver aquilo que a gente chama de raciocínio matemático e da onde tem a origem da cabala. Então tem aqui as triplicidade dos signos fixos, os signos, aqui são os signos de ar, fogo e assim por diante. Então usando essa geometria, os sábios da Caldeia tal, ensinavam matemática e geometria e o raciocínio lógico. E isso aqui tem que ser pensado dentro da teoria da probabilidade, da combinatória.
Imagine quantas fórmulas você pode trabalhar com isso. 12 vezes 12 dá 144, 1 mais 4, 5 mais 4, 9, que é o número do homem. Ah, que interessante! Jacozinho é muito inteligente, vai ser um grande rabino, tá certo? E com o passar do tempo e sua popularização nos meios não religiosos, educacionais, os signos começaram a ser mistificados. Muita gente começou a ganhar dinheiro com isso, ou usar a ignorância, o fato das pessoas serem impressionáveis para dominação. Em vez de serem um conjunto de símbolos descritivos, passaram a ser forças de Deus com vida própria e determinando as condições humanas. Mas na verdade é um jogo lúdico brilhante de se memorizar e formar conceitos através de formas geométricas e símbolos. Lembro que os grandes matemáticos como Newton, Einstein, e os próprios árabes trabalhavam com essas coisas. Por exemplo, Newton era judeu cabalística. Mas então, como que eu estou fazendo uma coisa para todo mundo e para as igrejas também, e para os protestantes católicos, então veja, as igrejas são as mães da humanidade, então ela tem que trabalhar com metáforas, enquanto a humanidade não desenvolve seus raciocínios abstratos, trabalha só com raciocínios concretos. Então, símbolos, materialização do conhecimento, perdão, educação e desenvolvimento emocional. Então, por exemplo, você vê a Nossa Senhora do Guadalupe, né, ela toda radiada, tal, tem estrelas, tudo em volta, ela está sobre a lua para indicar, né, que Maria, mãe de Deus, tal, está na psique humana, na imaginação. Aí embaixo é uma representação do menino, né, que carregava o saco da onde ela foi feita, mas em algumas ela aparece sobre a cabeça de um dragão, tal, que são as forças sexuais. São todos símbolos para ensinar o jovem, né, e a moça, tal, questões básicas da formação do ser humano, ó. Então veja, mesmo assim, trabalhando com signo e tal, há espaço para a filosofia, para a física, né? Porque quem nem foi falar campo, a palavra campo foi evoluindo, né? Para o campo agrícola, campo de futebol, campo elétrico, campo magnético. À medida que o desenvolvimento científico foi aumentando, precisamos usar as mesmas palavras para significar novos conceitos, né? Então, antigamente nós tínhamos a Terra no centro do universo, aí depois descobrimos, né, que o universo era um aglomerado de galáxias e tal. Hoje nós descobrimos que nós não somos de matéria, né, pura, nós somos, na verdade, de energia, né? Nós somos um vácuo eletromagnético tal, e os átomos estão ligados entre si, compartilhando elétrons e fótons tal. Todo o universo é cheio. Isso vai, de certa forma, estar mudando a mentalidade do universo. Ó. Então a gente ainda vive, né, isoladamente, egoisticamente, não quer contato com os outros, tal. Ainda a grande maioria da humanidade, principalmente no Brasil, um país muito atrasado, tal, as pessoas ainda roubam muito, só pensam em si, quer enterrar o dinheiro à moda dos egípcios, as múmias paralíticas, em detrimento de creches, escolas, estrada de ferro, tal, que levaria ao progresso da humanidade, né? E o cara prefere enterrar dinheiro do que botar o nome dele em obras, em desenvolvimento científico e tecnológico. Então eu encerro aqui, porque isso aqui não pode ficar muito extenso. É só para mostrar para vocês por que eu estou usando signos, símbolos, para fazer essa descrição. É para você desenvolver também o raciocínio matemático, entender um pouco da nossa humanidade, entender um pouco da nossa cultura. Até logo, até a próxima. Vai demorar um pouquinho quando escrever meu livro.